Boa tarde a todos. Ontem, como o Afonso falou, nós realizamos um evento similar a este em Brasília. Saímos de lá 9h30 da noite, desde 8 da manhã. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Eu já palestrei pelo CEAI, quando eu coordenava o Centro de Estudos de Administração de Escritórios de Advocacia. E levei essa filial para Brasília e eu tinha oportunidade de falar algumas vezes aqui. Então, eu estava com saudade de falar aqui em São Paulo. Prazer estar com vocês. Eu queria perguntar para vocês, quem de vocês aqui, advogados, hoje, atuam na gestão da advocacia? Ou seja, quem de vocês realmente administra o escritório de advocacia de vocês? Levantem a mão, por favor. Poucos, né? Os outros delegam? Ou administram, ou vocês vão ter algum outro sócio para delegar, ou um administrador, um CEO que vocês eventualmente contratam, ou uma secretária, uma pessoa do financeiro, um controle, um paralegal. Queria só saber em relação a isso. E vocês encontram hoje, gente, dificuldade, vocês acham desafiador gerir e administrar o escritório de advocacia de vocês? Podem responder. Ok. Então, vamos lá. Eu sou solidária, eu também comecei minha carreira gerenciando, eu sou advogada, e atuava num grande escritório de advocacia de massa em Brasília, um dos maiores trabalhistas, que na época nós tínhamos 60% das causas no TST. Depois eu fui para um outro escritório também, que eu fui sócia, e essas experiências me fortaleceram muito, e eu descobri essa veia para a parte de gestão de escritório de advocacia. E hoje eu vivo disso, tá? Então eu posso compartilhar com vocês que é um desafio muito rico. Claro que, se vocês têm a paixão por advogar, vocês não vão largar a advocacia como eu fiz, para ficar simplesmente gestora. Mas vocês podem aprender, como eu fiz, enquanto eu advogava e também era gestora, como fazer isso. Então, vamos lá, de forma rápida, devo ter uns 16 minutos, 15, compartilhar um pouquinho dessa experiência do que é gerir. Mas, antes disso, eu gostaria de realmente fazer essa introdução, para vocês não ficarem tristes ou ansiosos ou desesperados, que é possível gerir no escritório de advocacia. E o sucesso, a estratégia, ela está muito no passo a passo, nos processos, no caminho, em como nós vamos efetuar a gestão do nosso escritório de advocacia. Porque os resultados, eles vêm de uma boa gestão. Os resultados, ele vem da estratégia, mas os resultados também vêm da execução. Ok? Então, vamos lá. Como que eu volto aqui? Alguém viu? Me ajuda aqui, Afonso. Ele só tem o verdinho. Você quer voltar? Eu quero voltar o primeiro. Voltar o vermelhinho aqui, ó. Ah, tá, aqui ótimo. volta. Aê. Ótimo. Então, vamos lá. Aqui, gente, os 4 pilares são as pessoas, planejamento, processos, marketing e finanças. Não tem como a gente pensar em gestão do escritório de advocacia sem a gente ter um olhar sobre esse universo. Então, pessoas, vocês já ouviram, estão ouvindo grandes experts no assunto falarem desse tema. As pessoas, nós precisamos de entender o quê? Perfil dos sócios, perfil dos cargos, recrutamento e seleção, contratações, retenção de talentos, liderança, ferramentas, assessments, medição e comportamento, planejamento de carreira e metas. Isso vocês vão ter no próximo painel, planejamento de carreira. É muito importante quando a gente fala em pessoas, para não ficar muito vago, porque pessoas, tudo isso aí, dentro de uma estrutura organizacional, que a gente precisa começar a organizar e separar, segmentar todas as áreas de estratégia de organização que a gente vai ter que ter na nossa advocacia para a gente poder efetuar uma boa gestão. Porque, senão, a gente fica só com aquela ideia de frustração. Eu tenho tanto para fazer, mas por onde começar? Onde que eu vou atacar?
Então, separem tudo relacionado à parte de pessoas. Primeira delas, perfil de comportamento, eu não preciso falar, vocês já tiveram bastante palestrantes que fomentaram essa discussão. E a única dica que eu deixo é que o comportamento é uma das coisas mais importantes que tem. Hoje, já diagnosticado que 70% do nosso sucesso, ele vem não da nossa competência técnica, mas da nossa competência comportamental. Por quê? A gente passou na prova da OAB, a gente estuda, a gente deve saber peticionar, fazer audiência, sustentação, atuar com o cliente. Isso é o básico, é o arroz com feijão que a gente chama. Mas e o comportamento? Gerir conflitos, gerir equipe, atuar com firmeza, flexibilidade, sensibilidade na hora precisa. Não se expor, não ficar nervoso ou não agredir um colega numa tribuna, na hora de negociar com o cliente. Isso tudo que vai mandar. É o nosso comportamento. Ele define muito todas as nossas ações. E ele é muito importante. E por isso esse seminário, sobre o coaching de carreira, que eu já parabenizo o Afonso, porque é um tema que a gente precisa olhar para ele. Então, o comportamento, e aqui entram vários perfis, de liderança, desenvolvimento, das competências que a gente precisa entrar, as competências as que a gente já possui, as que estão em desenvolvimento, e as que a gente precisa olhar para elas para desenvolver. A minha primeira pergunta para vocês foi: quem gere, quem não gere, vocês delegam? Assim nós fazemos com as competências. Assumir que não somos tão bons em tudo o que fazemos é o primeiro passo. Porque eu só posso olhar para o que eu não sou boa para eu poder delegar. Então, se eu não sou boa em planilha de Excel, não adianta eu enrolar e não conseguir entregar. Então, eu vou ter que contratar alguém ou pedir a secretária um sócio para que me ajude naquela planilha de Excel. Ou no controle do meu software, ou onde for, E aqui entra a parte do planejamento, que eu acho que vocês já tiveram também pela manhã, que é muito importante, a parte da sociedade, das regras, dos clientes, dos contratos, a definição dos objetivos. Essa é uma parte, para mim, de fundamental importância, porque quando a gente não define os objetivos, tudo pode ser. Tudo pode acontecer. E como nós temos uma tendência à execução, nós temos geralmente um perfil de líderes que a gente chama alfa executores, ou seja, e a carreira do advogado, ela exige que a gente tem muita coisa para executar, atender cliente, fazer prazo, fazer audiência, sustentar, gerir uma equipe. O que leva? Chegar ao final do dia, como? Com a agenda cheia. Ou seja, ir para casa frustrado. Por quê? Eu não me dediquei à estratégia. Qual estratégia? De marketing, de captação, de liderança, de buscar me performar, melhorar a minha postura, a minha atuação. Porque a gente está no dia a dia. Então, como sair do dia a dia, conseguir cumprir tudo e mesmo assim sermos estratégicos? Porque o segredo, gente, ele está em conciliar a execução com a estratégia. Não tem outra fórmula. A gente precisa de deixar um espaço dentro da gestão do tempo para a estratégia poder entrar. E aqui, definição dos princípios, valores, propósito na advocacia, também já foi falado. Análise SWOT dos pontos fortes, fracos, as fraquezas, as oportunidades, que a gente deve olhar em vários momentos, não apenas no planejamento estratégico. E plano de meta para a sociedade e para os colaboradores. Érica, eu sou sozinho na minha advocacia. Ok, trace um plano de meta para você sozinho. Você não precisa ser grande para você ser organizado. A gente deve se organizar para, num futuro, estar preparado se o crescimento chegar. E o crescimento pode chegar
não só como contencioso, não só no modelo full service, mas no modelo boutique mesmo, se você quiser ter um escritório pequeno, mas com rentabilidade alta, com causas menores. Você vai ter que ter uma estrutura organizada. Para isso, então, a gente passa pela missão, visão e valores, que deve ser um ponto muito importante dentro da advocacia. E a parte que eu queria chegar é essa parte dos processos. Por quê? Quando a gente fala em gestão, a gente não pode deixar o processo do lado. Ou seja, o coach fala muito, né? Nós estamos no ponto A, a gente quer ir para o ponto B. O que existe entre o ponto A e o ponto B? Existe uma trajetória, a gente precisa caminhar para chegar de um ponto para o outro. E o processo é esse. Então, aqui eu não me refiro a processo jurídico, esse que a gente está acostumado a ver, físico ou eletrônico. Eu me refiro aos processos de trabalho. Uma gestão de escritório de advocacia, ela precisa ter um controle efetivo dos seus processos de trabalho. E aqui a gente entra na parte do desenho, mapeamento dos processos, a cultura existente hoje na advocacia. Ou seja, como eu lido com o meu processo? Eu controlo o meu prazo? Eu tenho D-1 ou eu entrego no dia? O meu sócio faz da mesma forma? A equipe faz da mesma forma? É solto, é organizado, é controlado? Existe sistema? Não existe? Então, isso tudo é a cultura em relação à metodologia que eu adoto em relação ao meu processo jurídico e os meus processos de trabalho dentro do jurídico. Pessoas, quem controla? Mudanças estratégicas, ou seja, as mudanças que precisam ser adotadas quando eu vejo que eu não estou tendo resultado, que eu estou correndo risco de perder prazo, que eu não estou entregando, que eu não dou feedback para cliente, que eu saio do escritório inseguro se foi feito ou não um prazo. Isso não pode acontecer na vida do advogado. Implementação na área jurídica. O que você precisa implementar dentro da área jurídica? Controladoria e gestão processual, que são áreas meio, que ajudam a colaborar com toda a organização e a gestão, para livrar a hora que a gente fala, né, do advogado, para que ele fique um tempo mais livre para poder pensar em estratégia e realmente advogar, e não ficar com as tarefas meio de controle de prazo, inserção, lançamentos, baixas, andamentos processuais, e para que ele possa delegar. Ferramentas, quais são as ferramentas? Software jurídico, a gente utiliza muito. OIM, que é a organização dos métodos, que é como nós organizamos. E os manuais, que a gente fecha com os manuais, que são como nós fazemos as coisas, nós vamos escrever o que nós fazemos. Como você chega no compliance? Quando você tem manuais, quando você tem rotinas. Controladoria jurídica é uma área meio, como eu disse, que ela auxilia muito os escritórios a controlarem os seus processos. E dentro desse controle, vocês vão poder delegar, treinar, recrutar pessoas que vão auxiliá-los. Tem muitos escritórios pequenos que não conseguem investir em controladoria jurídica. Por exemplo, advogados, dois sócios, que tem uma secretária. Então, às vezes, ele não vai poder contratar um controller. Então, ele pode ir treinando essa secretária e, no momento oportuno, o que ele faz? Ele começa a pensar numa estratégia para montar a controladoria jurídica junto com o software de controle jurídico. Tá? Porque uma controladoria jurídica que não tem uma ferramenta, ela vai ficar capenga. O que é capenga? Mesma coisa, você tem uma Mercedes na sua garagem e você não sabe dirigir. Então, a gente precisa de ferramentas adequadas. E os softwares de controle jurídico são as melhores ferramentas. Por quê? Distribuir prazo, gente, por e-mail é um risco muito grande que a gente corre. O e-mail vai. Se a pessoa não te responder, como é que você vai viajar? Você distribuiu 10 prazos por e-mail para a sua equipe. Então, os softwares jurídicos, eles têm a função de organizar, de parametrizar
todo esse controle dentro da área jurídica e que pode ser feito na controladoria ou não. Tem vários modelos de controladoria, por exemplo, aqui em São Paulo, no Matos Filho, a controladoria tem outro nome, inclusive, que é paralegal, que é dentro de cada setor, porque é um escritório muito grande. Então, existe controladoria, paralegal, gestão processual, são os mesmos nomes, não importa o nome. Importa que são áreas que se organizam, processos, metodologias que vão ajudar na gestão. Mas isso tudo deve estar muito bem alinhado ao que o escritório dá conta de fazer. Então, olha só, gente, não existe um modelo. Quando eu chego no escritório e começo uma consultoria, eu começo do zero. Por quê? Porque aquele escritório tem uma cultura organizacional, tem um clima que a doutora Is deve ter falado hoje muito bem para vocês. E não adianta a gente querer impor regra, porque impor o negócio não vai, não anda. Então, nós temos que analisar aquela cultura, analisar aquela forma, observar o perfil, se aqueles sócios, aqueles funcionários, aqueles líderes, como que eles atuam, para a gente adotar uma metodologia que atenda aquele escritório, dentro de um modelo de controle, utilizando a ferramenta de software jurídico. Os requisitos são muito grandes, nem vai dar tempo de eu falar de todos eles, né, que devem ser analisados, a parte dos custos, as telas que podem ser customizáveis, toda essa parte, a definição do que vai ser feito, a validação dos, vamos supor, se você tem um software jurídico, você vai migrar para um outro, então você vai passar por um processo de validação. Então, tudo isso deve ser organizado e planejado. E para que tudo isso, gente? Desculpa. Para que tudo isso? Deixa eu só voltar um pouquinho. Para a gente conseguir ter uma gestão. Por último, eu gostaria de fechar com a parte do marketing, já estou nos meus 59 minutos, que já foi muito explorado aqui pela Kátia, pelo Alexandre, então eu nem teria o que falar, então eu deixo para os experts no assunto, mas olhem o marketing de vocês, observem todo ele, porque ele tem a ver com a gestão do escritório. O marketing que eu me refiro à gestão do escritório ligada a processos é como vocês oferecem o feedback ao cliente. Fiquem antenados no feedback. 60% dos escritórios de advocacia perdem seus clientes por falta de comunicação. Comunicação é um aspecto determinante na nossa carreira. A gente tem que aprender a se comunicar e como se comunicar. Isso tem a ver com marketing. E a parte do financeiro, que vocês devem observar todos os custos, controles, entradas, saídas, toda essa parte vocês não podem deixar de observar, porque ela é muito importante e ela define. Então, aprendam sobre isso ou deleguem para um sócio, porque muitas pessoas correm risco nessa parte, quando começam a crescer e não tem um controle adequado. Então, gente, é isso para eu fechar. Já acabou o meu tempo, foi muito rápido, mas eu espero ter deixado um pouquinho da vontade em vocês de organizarem ou de olhar para o ponto onde vocês estão. Não se desesperem, porque sempre tem saída e vocês são muito inteligentes, basta acionar aquela telinha que fala assim, está na hora de eu começar a organizar. E boa sorte. Estudem bastante, que é possível gerir um escritório.